Vocês estão preparados? Vamos lá? Bora? Vamos que vamos. Sabe, gente, eu tinha uma palavra no meu coração para trazer a vocês hoje, mas aconteceu algo que nunca aconteceu comigo, de verdade, nunca tinha acontecido isso. Eu estava dormindo essa noite, e enquanto eu dormia, em um sonho, o Senhor falou comigo sobre qual palavra eu precisava trazer aqui. Nunca tinha acontecido isso comigo, então eu estou até meio assustado, porque nunca tinha vivido uma experiência dessa, de no meio do sonho, eu ouvi uma voz dizendo, prega sobre o Salmo 50. Isso, Salmo 50, eu gosto de estudar os Salmos, são uma área de muita atenção minha, e ao acordar eu fui meditar no Salmo 50, e o Senhor encheu meu coração com essa palavra, e eu sei que Ele sabe todas as coisas. Então, se Ele falou ao meu coração em um sonho, em algo muito inédito assim, que aconteceu comigo, eu tenho certeza que Ele tem algo para tratar em nossos corações. Eu estou assim, espantado porque é algo novo, nunca tinha acontecido dessa forma, mas muito tranquilo, certo de que aquele que conhece os nossos corações e as nossas necessidades, Ele sabe exatamente a palavra que a gente precisa ouvir hoje, amém? Então abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 50, é um salmo de Asaf, Salmo 50, um salmo de Asaf. Eu vou ler o salmo inteiro com vocês, e depois eu queria me debruçar mais sobre o verso 14, ok? Então quando você estiver lendo, presta bastante atenção aí, sobretudo, grifa o verso 14. O salmo diz assim, fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Se você olhar aí, tem uma pausa. Verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Verso 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Diga amém. Esse texto, gente, é um texto desagradável de ler. Não é um texto daqueles que a gente se sente confortável quando lê, que a gente fica animado, encorajado. É um texto que nos
deixa, de certa forma, apreensivos, porque é um texto em que Deus está falando, é um salmo profético, em que Asaf está dando voz ao coração de Deus, e os salmos eles têm essa capacidade de dar voz ao nosso coração, e dar voz ao coração de Deus. A Bíblia inteira, Deus fala a nós, mas nos salmos, há uma capacidade diferenciada de Deus falar, ou melhor, do salmo falar por nós a Deus. Tem coisas que estão acontecendo aqui nos salmos, quando você lê um salmo, você fala, poxa vida, é exatamente isso que está dentro do meu coração, mas eu não conseguia nem expressar em palavras. Eu tenho certeza que se você tem o hábito de ler os salmos, ou de pegar a sua Bíblia ali e abrir nos salmos, você vai ver muitas das emoções mais profundas do seu coração sendo expressadas ali na forma do salmo. Mas esse é diferente, porque esse está falando das emoções do coração de Deus. Ele está traduzindo os pensamentos e os sentimentos do próprio Deus. Deus está falando, fala o Senhor, o Deus Supremo, e Ele está convocando toda a terra. Então essa mensagem aqui é para todo mundo. É uma mensagem que nivela todo mundo. Ele deseja falar conosco, independente de onde a gente está, da situação que a gente está, é uma mensagem para a gente. E aí diz assim, desde Sião, que é perfeito em beleza, Deus resplandece. Ou seja, Ele não se omitirá. O brilho dele vai resplandecer. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes parece que Deus está quieto, parece que Deus está alheio ao que tem acontecido na nossa vida. Eu não sei se vocês já tiveram a percepção de que Deus talvez pareça distante das coisas que a gente vive, dos problemas que a gente enfrenta, dos problemas políticos, sociais, culturais, mas Deus aqui está dizendo, ei, eu vou resplandecer. Eu vou aparecer, eu não vou me omitir, eu vou bradar, eu vou falar. E aí no verso 3 diz assim, nosso Deus vem. Então tem uma promessa, Deus não vai ficar passivo às coisas que estão acontecendo nesse mundo. Deus vê o que está acontecendo, Deus se importa com o que vê, e Deus responderá aquilo que viu. Então, essa talvez seja uma definição do que é temor ao Senhor. Temor ao Senhor é você saber que Deus vê tudo o que está acontecendo, que Deus se importa com as coisas que Ele vê, e que Deus se importa tanto que Ele responde aquilo que vê. Parece que está tudo sob nosso controle, parece que tudo depende da gente. Mas a real, e o que o Salmo está dizendo é que Deus vem. E quando Ele vem, nosso Deus vem, não ficará calado. E aí no verso 3 diz, à sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Gente, vocês estão ficando assustados comigo ou não? Quem está se assustando? Deus vem, mas antes dele ir, vem um fogo consumidor e uma violenta tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem hora que a gente está esperando uma manifestação de Deus, e sabe o que vem? Uma tempestade. Antes de Deus vir, pode vir um fogo consumidor que bagunça tudo na nossa vida, e uma tempestade que desorganiza toda a nossa bagunça. Porque a gente gosta da nossa própria bagunça, né? Mas Deus gosta de desorganizar a nossa bagunça. E antes de Deus vir, muita coisa pode sair do lugar. Então, talvez alguns de nós aqui estamos nesse momento, as coisas estão fora do lugar. Talvez alguns de nós estamos no momento em que chegou o fogo devorador, consumidor, muita coisa está sendo afetada, uma tempestade chegou, e às vezes parece que está tudo errado, mas deixa eu dizer uma coisa, pode ser um sinal de que está tudo se acertando. Pode ser um sinal de que Deus vem. Mas antes dele vir, pode vir um fogo consumidor e pode vir uma violenta tempestade. E isso não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, pode ser um sinal de que Deus te ama muito.
E ele está vindo. E para vir, ele tem que abalar o que é abalável. Ele tem que mexer nas nossas seguranças. Ele tem que mexer nos nossos alicerces que são frágeis, para que a gente tenha estrutura, para que a gente de fato encontre segurança. E a melhor forma da gente encontrar segurança é a nossa própria segurança ser afetada. É a gente ser afetado naquilo que a gente confia, porque é muito fácil a gente criar falsos salvadores para a gente. É muito fácil, como Calvino disse, o coração é uma fábrica de ídolos. É muito fácil a gente encontrar segurança em falsos salvadores, em falsos deuses. Seja o dinheiro, seja a felicidade, seja o reconhecimento, seja a prosperidade ou o status que a gente encontrou, seja a nossa própria saúde, muita coisa pode ocupar esse lugar de salvador para o nosso coração. Mas Deus vem. E sabe o que eu aprendo com isso, gente? É que tem uma mensagem que precisa ecoar forte no meu coração, porque toda vez que Deus fez alguma coisa, antes de Deus fazer, o sentimento era esse: temor. Não sei se vocês são da mesma geração que eu, talvez não, mas a minha geração foi uma geração, eu cresci num contexto de uma igreja muito rígida, muito legalista, cheia de religiosidades. Eu não podia jogar futebol, eu não podia assistir televisão, eu cresci nesse contexto assim, sabe? E aí, a gente obviamente viu que tinha um monte de excessos, que era um monte de regra imbecil, que afastava a gente de Deus, que criava uma imagem autoritária de um Deus amoroso. Só que eu temo que a gente vá para um outro lado, para um outro extremo, que é um extremo que não sabe o que é o temor do Senhor, que entende muito sobre o Deus que ama, o Deus que é amor, mas entende pouco sobre quão temível Deus é. E se você olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que antes do Evangelho ser espalhado, de fato, e de Deus se manifestar de forma visível a todas as nações daquele contexto, Deus estabelece um fundamento para a sua igreja, o temor. Vocês lembram de Ananias e Safira? O que estava acontecendo ali? Era Deus fazendo com que o temor se apoderasse daquela comunidade. Então, antes de Deus fazer muitas coisas, Deus gera em nós um sentimento do Espírito que afeta todas as nossas relações, que é o temor. Me parece que antes do encanto com Deus, precisa vir um espanto. A gente olhar e falar: Ele é muito santo. Nós estamos perdidos. Ai de nós. Vocês lembram de Isaías? Quando ele tem uma visão, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo de glória, e ele viu anjos voando, cada um tinha 6 asas, eles clamavam uns para com os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Qual foi a resposta de Isaías depois? Ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Gente, ver Deus ou se aproximar de Deus gera em nós uma sensação estranha de espanto pela santidade dele, um desespero pela pureza que ele tem e pela impureza que nós temos. Por isso que o contexto aqui até o verso 3 é: ele vem, mas vem um fogo, vem uma tempestade. E eu queria deixar uma mensagem para ecoar no seu coração: não se acostuma com a presença de Deus. Não trata como algo normal, corriqueiro. Sabe, você estar aqui diante de Deus, na igreja. Gente, a igreja não é um clube.
A igreja é o corpo de Cristo. Esse lugar é sagrado, é santo. Estava lendo Êxodo, pega para ler Êxodo lá, e você vê o rigor de Deus, quando ele está falando sobre o tabernáculo, para Moisés, e ele está falando, tem que ter essa medida, tem que ser dessa cor, e tem que ser desse material, e tem que fazer assim, essa roupa, essa mesa, é tudo assim, com um rigor, com um zelo. O sacrifício tem que ser com esse tipo de animal, dessa idade, com essa característica. Eu fiquei olhando para aquilo tudo assim, eu falei, meu Deus, como o Senhor é exigente. Com o tabernáculo. Só que deixa eu dizer uma coisa, o tabernáculo era só uma metáfora. Era só uma representação. Cristo Jesus veio habitar, e o verbo habitar era se tornar um tabernáculo, era tabernacular. Ele veio habitar, por isso tamanha santidade em Cristo. Mas agora, 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer, olha, cuidado, porque vocês agora, com o corpo de vocês, são o templo do Espírito Santo, e Ele habita em vocês. Olha como Deus é exigente com o lugar onde Ele mora. Deus é muito exigente com o lugar onde Ele mora. E Ele mora em nós. Então a gente precisa olhar para isso e falar, peraí, Deus vê, Deus se importa com o que vê, e Deus responderá aquilo que vê. Por isso, Ele convoca os altos céus, verso 4, a terra, para o julgamento do seu povo. E Ele diz assim, agora eu quero falar com aqueles que são fiéis. Quem aqui é fiel ao Senhor? Levanta a mão assim. Então essa mensagem aqui é para nós. Ajuntem-me os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Então é para um povo de aliança. Para um povo de aliança vem essa mensagem. Aí Deus começa a dizer assim, gente, vocês acham que eu preciso de animal? Vocês acham que quando eu estou com fome, eu como carne de boi? Vocês acham que todas essas ordenanças, que vocês fazem assim com tanto orgulho, vocês acham que sou eu quem preciso disso? Eu quero esse culto que vocês estão me oferecendo? Porque às vezes parece que Deus precisa do nosso culto, Deus precisa das coisas que a gente entrega para Ele, mas a real é que Deus não precisa de nada. Deus é completo. E aí Deus começa a criticar a oferta daquele povo, as coisas que aquele povo fazia. E por que eu disse, presta atenção no verso 14, porque o verso 14, Deus fala, eu vou falar o que eu quero. Então eu vim aqui dizer para vocês o que Deus quer da gente. O que Deus quer de você como marido, o que Deus quer de você como esposa, amém? E aí Deus quer 3 coisas. Então nós vamos nos debruçar hoje sobre essas 3 coisas. Primeira coisa que Deus quer. Então, nós estamos entendendo, Deus é exigente. E Deus não quer qualquer coisa. E Deus é zeloso. E Deus está gerando em nós esse profundo temor. E aí Deus vai falar, é isso aqui que eu quero de vocês. Não é oferta de boi, não é oferta de touro, não é um monte de ritual vazio. Eu quero isso aqui. Primeira coisa, olha o que Deus quer. Então anota aí. Número 1, o que Deus quer de mim? Escreva aí se você for anotar. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Então anota aí, o que Deus quer de mim? Primeira coisa, gratidão como um culto. E aí eu já vou fazer a pergunta. Quem aqui não foi contaminado pelo veneno da serpente, desde lá do Éden até aqui, inoculando em nós o sentimento mais comum do nosso tempo? Sabe qual que é? Descontentamento. Se eu perguntar aqui, quem está satisfeito com a vida que tem? E se você for sincero mesmo, a maioria vai falar assim, sabe que dava para melhorar bastante? Poxa vida, o corpo não está tão legal, podia ganhar mais,
O marido podia ter uma barriga menor. A esposa podia falar menos, reclamar menos. Poxa vida, se você for analisar, a maioria de nós pode até dizer com os lábios que é grato, mas lá no coração, a gente vive com um descontentamento crônico, com uma insatisfação crônica, que a gente aprendeu a viver com ela, e que parece até que é inofensiva, mas deixa eu dizer uma coisa, anota isso, o descontentamento é o pecado, por trás dos outros todos, porque até o orgulho se esconde atrás do descontentamento, eu merecia mais. O descontentamento é um culto a Satanás. Por isso que Deus está dizendo aqui de forma tão clara, vocês querem me agradar? Ofereçam a mim um sacrifício. Sabe qual é o sacrifício? Gratidão. E aí, gente, eu vim aqui dizer, hoje o Senhor veio curar uma doença em nós. A doença do descontentamento e da insatisfação crônica. Para a gente sair daqui hoje, dizendo, olha, se Deus me dissesse, você pode ter a vida de qualquer pessoa, você podia escolher assim, você dizer, eu escolho a vida que Deus me deu. Porque Ele não erra e Ele não errou comigo. E se Ele me deu a vida que eu tenho, é porque é nessa vida que Ele vai ser glorificado. Com o corpo que eu tenho, com o casamento que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, e lógico, obviamente, muita coisa pode melhorar, mas o caminho da melhora de Deus é você sendo fiel naquilo que Ele já te deu. Seja fiel no pouco. Fiel no pouco. Sobre muito, ou sobre o muito eu te colocarei. Não é você trocando do pouco que você tem para uma oportunidade do muito. Não, é você sendo contente, encontrando o contentamento que Paulo falou aos filipenses. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Tenho tudo o que queria? Não. Mas quero tudo o que tenho. Escreva isso aí. Eu não vou ter tudo o que quero, mas eu vou querer a vida que tenho. Eu vou amar a vida que tenho. Porque, sabe o que é gratidão, gente? Gratidão é a ação da graça em nós. Por que a gente tem até a tradução, ações de graças? Porque a graça em nós faz com que a gente olhe para a vida, não pela lente da dívida, mas pela lente da dádiva. Sabe o que é o mundo em nós? Sabe o que é o pecado? A economia do pecado é a economia da dívida. Está sempre faltando alguma coisa. É isso que a serpente fez com a mulher, é isso que a serpente fez lá com Adão, no princípio. Poxa vida, não está faltando alguma coisa? Deus não deixou de te dar alguma coisa que era importante? E a gente está o tempo todo assim, está faltando isso, está faltando aquilo outro, sempre olhando para a vida com a lente da dívida. E hoje essa potestade vai cair em nome de Jesus. A gente não vai olhar para a vida pela lente da dívida, a gente vai olhar para a vida pela lente da dádiva, da graça. Porque a graça de Deus, esse favor de Deus, nos faz olhar para o casamento não como quem quer sugar o outro, consumir o outro, mas como quem quer se entregar para o outro. Porque eu não caso para poder consumir o outro, para poder me servir do outro, mas pela graça eu posso agora me servir para o outro, me entregar como um sacrifício. Por isso que é um sacrifício de gratidão. E eu não vou agora exigir do outro o que ele está me devendo, mas eu vou entregar para o outro aquilo que eu recebi por graça. Gente, sabe por que isso aqui é tão poderoso? Porque a maioria dos casamentos que termina, não termina porque uma ação demoníaca nova, uma casta de demônio evoluída, entrou lá e fez uma obra de macumbaria. Sabe por que acaba a maioria dos casamentos? Porque esse vírus desgraçado do descontentamento começa a inocular lá dentro, e quando você vê, você está se comparando com a família do lado, está se comparando com o influencer, está se comparando com o outro, está olhando e falando assim, minha vida não é legal.
Eu podia ser mais feliz, e você, marido, e você, esposa, ou e você, Senhor, não está me dando tudo o que podia ter dado, ou seja, dívida. Esse sentimento é o sentimento que move os outros pecados. Porque quando eu olho para a vida com essa lente da dívida, eu digo, eu preciso de alguma coisa que Deus não me deu. De onde vêm os adultérios? De cobiçar algo que Deus não deu. Então hoje a gente vai sair daqui banhado, encharcado da graça de Deus, que nos faz olhar para a vida com ação de graça. Um buraco dentro do nosso coração vai fechar hoje em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que Deus pede, Deus fala assim, além de oferecer a sua gratidão, cumpra os seus votos. E por que eu entendi do Senhor que Ele queria falar sobre isso com a gente hoje? Porque quando Ele fala de cumprir votos, Ele está falando de aliança. E nós nunca fomos uma geração de alianças tão frágeis, que não entende o que é uma aliança, que não entende o que é um voto, que não entende o que é um casamento. E, gente, o que Deus quer de nós é que a gente seja grato. O que Deus quer de nós é que a gente cumpra a aliança que a gente fez. Olha para sua mão aí, tem uma aliança aí? Tem. Foi feita diante de Deus? Então cumpra. Aperta a mão da pessoa assim, marido, aperta a mão da esposa, pega bem no dedinho assim onde está a aliança. Fala assim, você prometeu, amor. Não vai dar para correr mais. Agora nós vamos até o fim. Qual é o culto que Deus quer, gente? Qual é a canção que Deus quer? Qual é a oferta que Deus quer? É a sua gratidão? É a sua confiança naquilo que Ele deu? Mas segundo, é a manifestação disso agora de forma prática, cumprindo a aliança que você fez diante do Senhor. Essa aliança é com Ele, e essa aliança é com o seu cônjuge, que você fez um pacto diante do Senhor. Gente, nós não podemos começar a negociar aliança, cara. Aliança é o termo mais profundo das Escrituras, por isso que a gente tem antiga aliança, nova aliança, porque a Bíblia é um livro falando de uma aliança de Deus com o seu povo. E quando a gente banaliza a aliança, a gente está banalizando o Evangelho. Não é sobre a sua felicidade no casamento. Não é sobre a gente estar, sabe aquela disputa dos rabinos, que ficavam lá, o Hilel e o Shammau, pode separar por isso, pode separar por aquilo, se o arroz não ficar do jeito que você gosta, pode separar, não pode separar. Gente, chegou um ponto que a gente está quase assim. Não, mas eu não estou bem, eu não estou feliz. Mas hoje está na moda falar, não, mas é narcisista, o meu marido é narcisista. A esposa fala a mesma coisa, não, meu marido é narcisista. Eu atendo hoje os casais, a disputa é quem vai chamar o outro de narcisista primeiro. Virou sim, e aí, a gente, lógico, eu não estou dizendo que não exista o narcisismo, mas ainda quando ele existe, o que a gente vai fazer à luz do Evangelho? E eu não estou dizendo, obviamente, que não existam condições, e a Bíblia é, sim, clara com relação a condições onde alianças podem ser rompidas, mas são exceções, amém? Exceções por conta da dureza do coração, como o Senhor assim disse. A regra é, essa aliança é inviolável, é inquebrável. E para a gente chegar ao ponto de romper uma aliança, a gente tem que ter um temor tão profundo no nosso coração. E sabe, gente, eu tenho ficado assustado com o que tenho visto. Tenho ficado assustado com a quantidade de adultério.
com a quantidade de pessoas que estão envolvidas, às vezes até dentro do contexto eclesiástico, envolvidas com imoralidade. E, gente, nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar: não vou romper a aliança, não vou quebrar a aliança que eu fiz diante do Senhor. E o que eu tiver que fazer, o que tiver que custar, eu vou entregar. É um culto, é um sacrifício, é uma oferta. Tem que arrancar o quê? Que sacrifício eu tenho que fazer? É esse tipo de culto que Deus está cobrando. É esse o tipo de culto que Deus está exigindo. Olha, o que eu quero? Ofereça sacrifício de gratidão. Cumpra os votos que você fez diante do Altíssimo. E o terceiro, ele diz: clame a mim no dia da angústia. E sabe, gente, nosso tema hoje é saúde emocional. E esse terceiro pedido de Deus é interessante, porque ele fala de uma emoção. Ele diz assim: olha, no dia da angústia, clama a mim. Deus está pedindo a nossa angústia. Dá para você entender assim, ó, a minha angústia é uma adoração a Deus. Quantos de nós não estamos acostumados a entregar a canção, a entregar a alegria? Eu mesmo já fiz muitas vezes isso, acho que todo ministro já fez. Todo pastor, todo líder, todo ministro já falou essa frase aqui. Ó, esquece agora os seus problemas. Você agora se desliga do que está lá fora. E agora você vai entrar na presença de Deus e você vai adorá-lo. Então, ó, esquece as suas angústias. Deixa para lá. E agora é hora de você celebrar na presença de Deus. Eu já fiz isso um monte de vezes. Só que sabe qual é a mensagem que a gente inconscientemente está transmitindo? Que Deus quer a nossa alegria, mas Deus não quer a nossa agonia. Que Deus quer o nosso cântico, mas Deus não quer a nossa angústia. E o que ele está dizendo aqui? O terceiro pedido de Deus é: entregue as suas emoções. Entrega a Ele as suas emoções. E sabe que essa entrega de Deus, ou essa entrega para Deus, a entrega da angústia, das nossas afeições, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é tão interessante, é tão importante, porque se a gente separar Deus das nossas angústias, se a gente separar Deus das nossas emoções, a gente vai entregar um culto vazio, um culto hipócrita, que a boca está falando, mas o coração está longe. E eu tenho me dedicado a estudar as emoções, e aí, umas coisas interessantes que eu descobri sobre as emoções. Primeiro, eu descobri que emoção não é demônio, é hormônio. Como assim? Quando a gente está se emocionando, quando a gente está emocionado, está acontecendo uma onda biológica, hormonal, química. Por exemplo, quando você está com medo, imagina aí a cena, de repente um cachorro escapou ali da casa do vizinho, do prédio vizinho, e ele começa a entrar pelo corredor ali, você escuta o latido dele, você olha e você o vê, é automático, você não pensa para ficar com medo. É instintivo, é automático, que a sua amígdala dispare uma descarga de adrenalina, de cortisol, seu coração vai acelerar. Sabe por que o coração acelera? O coração acelera para jogar mais sangue para os seus músculos. Para quê? Para você poder correr, salvar a sua vida. Sabe o que acontece também? Além desse coração acelerado, a sua traqueia dilata. Quem já sentiu um nó na garganta aqui quando está com medo, ansioso, com alguma situação assim para resolver, apreensivo? Dá um nó na garganta? Sabe aquele nó na garganta? Não é o diabo te estrangulando.
Aquele nó na garganta que você sente é a sua traqueia dilatada. A traqueia dilata para passar mais oxigênio. E para que passar mais oxigênio? Para o coração bombear o sangue rico em oxigênio para os seus músculos, para você poder correr. Aí da onde vai vir esse sangue agora? Para você levar esse sangue para o músculo, o sangue vai ter que sair de algum lugar. De onde que ele sai? Do aparelho gastrointestinal. Por isso que dá aquele frio na barriga. Quem já sentiu um frio na barriga? Sim? Aquele frio na barriga é porque o sangue que ia passar por ali começa a passar para os músculos. Só que aí tem comida lá dentro do intestino. E aí o sangue agora que era para fazer a digestão vai para o músculo. O que acontece? Vem aquela concupiscência, sabe? Um desejo desenfreado. Quando você vê, já foi. Porque agora não é hora de digerir. Aí o seu próprio intestino manda embora. Quem nunca, né? Teve algum problema relacionado a isso? Porque o que está acontecendo ali? Hormônios, substâncias naturais estão atuando dentro do seu corpo. É um demônio? Não, é um hormônio que está rolando ali. A palavra latina para emoção, e aí o casamento, ó, você é casado, você está dentro do contexto mais fértil para as emoções. Nada é tão poderoso para gerar emoções em nós quanto o casamento. Amém? Emoção, a palavra latina é movimento. Emoção é movimento. Por quê? Qual o propósito da emoção? Te fazer movimentar, te fazer sair do lugar. E é uma bênção. A vida sem emoção é uma vida extremamente sem graça. Às vezes parece que a vida sem emoção seria melhor, porque a gente teria mais controle, a gente teria muito mais equilíbrio. O problema é que a vida sem emoção é uma vida apática, sem sabor, sem graça. E nós não fomos feitos para viver uma vida sem sabor, sem graça, apática. As emoções são um atributo de Deus. Deus se emociona. Quem inventou as emoções não foi o diabo, amém? Quem inventou as emoções foi Deus. Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira, amém? Deus se angustia. Aí você pode falar, não, isso aí é uma forma apenas humana de dizer algo sobre Deus, mas não é que Deus sente essas coisas. Isso é um antropomorfismo, é um conceito teológico. Não é que Deus se emociona igual a gente se emociona. Mas se você olhar para Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, 100% homem e 100% Deus, Ele habitou entre nós e a Bíblia diz que Ele se angustiou de forma tão profunda que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Sabe o que aconteceu com Jesus, gente? Jesus teve um colapso emocional. Aí você pode se escandalizar e falar, não, imagina, não fala assim de Jesus. Jesus no Getsêmani teve uma reação que a medicina chama de hematidrose, raríssimo, que é uma situação de tamanho estresse emocional, que os vasos sanguíneos não apenas contraem quando a gente está com medo e a gente fica pálido. Quem já ficou pálido? Porque você está com medo de alguma coisa? Os vasos sanguíneos aqui da periferia se contraem, e aí você fica pálido. Jesus não ficou pálido apenas. Os vasos sanguíneos de Jesus contraíram de tal forma que eles romperam. E eles se misturaram agora, aquele sangue fora do vaso se mistura com o suor. E Jesus agora sua grandes gotas de sangue. Jesus se angustiou e ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus chorou. Então ele sentiu angústia, Jesus sentiu tristeza. Quando ele está diante do túmulo de seu amigo Lázaro, aquele que ele amava, ele chora. E ele chora, não é porque, puxa vida, meu amigo, agora nunca mais vou vê-lo. Ele chora porque ele vê o impacto da morte sobre uma família que ele ama. Ao ver os seus amigos chorando, ele se compadece, ele chora. E eu acho interessante que o texto diz que ele se perturba. Jesus fica perturbado e ele grita. Às vezes a gente acha que Jesus foi frio, que Jesus não se afetou, que Jesus não se emocionou.
Mas Jesus, diante daqueles cambistas no templo, ele se ira, ele expulsa, ele vira a mesa. Não é só você não, que vira as coisas em casa. Jesus também virou na casa dele. A minha casa será chamada casa de oração. Por que eu estou enfatizando isso com você? Porque a experiência de um cristão é uma experiência cheia de emoções. Só que a gente foi discipulado, de certa forma, indiretamente, como se a nossa vida fosse extremamente espiritual, mas vazia de emoções, ou vazia de emoções ruins. Como se Deus gostasse mesmo das emoções gostosas, aquelas que são alegres, festivas, da celebração, do cântico, da gratidão. Mas lamentação não, só que deixa eu dar uma notícia triste para você. Lamentação é uma coisa tão bíblica que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Para dizer para a gente que a gente vai ter angústia. E sabe o que é interessante? Anota isso, ó. Onde tem mais afeto, afeta mais. Por isso nenhum lugar vai produzir tanta emoção em nós, tanta angústia em nós, quanto os lugares onde a gente tem mais afeto. E qual é o lugar onde tem mais afeto? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: obrigado, meu amor. Você é o lugar que mais me afeta. Porque é onde tem mais afeto. Sabe, eu comparo as emoções com 3 coisas. No livro Divinamente eu falo sobre isso. Uma forma da gente entender, assim, de forma mais prática, emoção é como uma onda. Você está no mar, não dá para impedir a onda de vir. O que você pode fazer é ajustar o seu posicionamento para ela não derrubar você. Emoção é uma onda, vem e passa. Veio, vai passar. Agora, se está sendo uma tsunami, vai procurar ajuda em nome de Jesus, amém? Se não é uma onda, é um tsunami, passa e derruba, destrói tudo, vai procurar ajuda em nome de Jesus. Emoção também é como um motor. Lembra que emoção é movimento? Tem coisa que a gente só faz quando está emocionado. Tem coisa que só uma boa dose de raiva faz a gente tirar a bunda da cadeira e mudar o que tem que mudar. O próprio arrependimento, Paulo vai dizer que há uma tristeza que opera para a vida e uma tristeza que opera para a morte. A tristeza que opera para a vida, ela opera para o arrependimento, ou seja, é uma angústia, é uma emoção gerada no espírito que faz a gente mudar. Você já parou para pensar que tem um monte de coisa que você só mudou na vida por causa das emoções? Você só teve umas conversas difíceis que precisava ter porque o desconforto ficou tão grande. Tem coisa que só a angústia é capaz de fazer na nossa vida. Tem mudança que a gente tem que fazer que só uma crise é capaz de resolver. Senão a gente vai empurrando com a barriga. Sabe, teve um tempo da minha vida que eu dediquei uma estação da minha vida para tratar fumantes que queriam parar de fumar, ou que não queriam, mas precisavam. Aí eu fazia uma primeira sessão com eles, que eu falava todos os benefícios de parar de fumar. Falava de tudo assim, eu falava, olha o quanto de dinheiro que você vai economizar. Em 5 anos a gente fazia a conta ali, fazia a projeção, fazia os planos, olha como é que você vai gastar esse dinheiro. Falava, olha como vai melhorar a sua estética, falava principalmente para as mulheres, olha o que acontece no cabelo, olha o que acontece na pele, olha o que acontece no dente. Aí eu falava dos benefícios sociais, olha como as pessoas enxergam hoje o fumante, olha o quanto de oportunidades que você perde, olha quantos abraços que você deixa de dar. Eu fazia toda uma lavagem cerebral no fumante, assim, era muito legal. Uma boa parte parava de fumar, assim, já falava, é isso aí, doutor, eu estou com você, eu vou parar agora, tiver que fazer, o que tem que fazer, eu vou fazer. Mas tinha uma boa parte que falava assim, doutor, eu reconheço, é verdade, o senhor tem razão, mas sabe o que é? Todo momento muito difícil, é estressante, não é o momento de eu parar de fumar ainda não chegou a hora, mas vai chegar, eu vou parar, eu sei que eu preciso, sabe? Hoje em dia ninguém mais fala assim, eu fumo mesmo, a pessoa fala, não, eu sei que eu preciso, mas não consigo agora. Aí passavam alguns meses, às vezes anos, uma vez eu encontrei um paciente, tinha feito tratamento ali, né, que tinha começado tratamento comigo, não tinha parado de fumar.
Aí encontrei ele depois de um tempo, ele falou assim: doutor, tem uma notícia para te dar. Parei de fumar. Aí eu falei: oh, que coisa boa, que maravilha, me conta como é que foi. Você lembrou do que a gente conversou, o que aconteceu? Ele falou: não, sabe o que estava acontecendo? Um dia eu estava assistindo um jogo de futebol em casa, e aí estava lá, tranquilo, de repente, doutor, meu coração começou a acelerar, e uma batedeira no coração, e de repente começou a dar um aperto assim, quando eu vi, puxar para respirar, o ar não vinha, e aí começou a adormecer meus braços, o braço esquerdo começou a adormecer, e eu comecei a suar frio, corri para o pronto-socorro, cheguei lá, fui para a sala de emergência direto, colocou um monte de fio em mim, e começou a fazer exame, e aí eu comecei a ficar desesperado, de repente o médico chegou, viu meu exame assim, chegou bem pertinho de mim, eu lá, de braço aberto, parecendo que estava na cruz assim, e aí o médico chegou para mim, e falou assim: tem uma notícia para te dar, o senhor está infartando. Aí na hora eu já fiquei desesperado, e aí ele chegou mais perto assim, e sentiu o cheiro de cigarro, ele falou: o senhor fuma? Aí eu falei: sim, doutor, eu fumo. Ele falou assim: ó, ou o senhor para de fumar hoje, ou o senhor vai morrer. Ele falou: doutor, desde esse dia para cá, eu nunca mais pus um cigarro na minha boca. Porque tem coisa, gente, que só o medo é capaz de fazer na gente. Sabe que a angústia pode ser uma bênção, quando a gente faz, ou quando a gente sabe o que fazer com ela. E o que o texto está dizendo? O que Deus quer da gente? A nossa angústia. Quando você estiver angustiado, não reclame, clame. Vou dar uma receita aqui, ó. Clame mais e reclame menos. Porque clamar abre portas, reclamar fecha portas. Porque a angústia é algo que está te transformando quando você sabe o que fazer com ela. Eclesiastes, o sábio, diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque o rosto triste melhora o coração. Porque quando a gente sabe o que fazer com a angústia, a gente está diante de uma bênção. E o que o texto está dizendo? Deus quer a nossa angústia. Deus quer as nossas emoções mais dolorosas e desconfortáveis. E sabe quem vai gerá-las? Diz que eu comparo as emoções com 3 coisas, né? A primeira é a onda, a segunda é o motor, a terceira é a semente. Porque uma semente não é uma obra pronta. Se você pegar uma semente, você vai ver que ela é imatura. Mas quando ela é bem plantada, ela tem um potencial enorme. Por que as emoções são sementes? Porque a emoção, a raiva, a angústia, a tristeza, o medo, elas não são uma obra pronta. Elas não são uma obra finalizada, elas são sementes. Quando você sabe o que fazer com a semente, você semeia, você vai produzir um fruto. Olha que interessante, Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Olha que interessante. Qual é o único jeito de produzir paciência? Te dizer, passando raiva. Quando você pega a sua emoção e semeia na terra boa de Cristo Jesus, sabe o que vai gerar? O fruto do Espírito. É a ação do Espírito em nós, nas nossas emoções. Por exemplo, o texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, ele diz assim: lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas vezes eu olhei para esse texto e eu falava assim: eu tenho que jogar essa ansiedade embora, eu tenho que repreender, lançar no lixo. Mas o texto não diz para você jogar fora. O que o texto diz? Lançando sobre ele. É como se você pegasse uma semente e fosse semear na terra boa, na terra preparada, naquela terra que a parábola do semeador diz que é o caminho, onde a semente é lançada. Quando a semente certa chega na terra certa, ela vai produzir fruto. Então olha para o seu marido ou para a sua esposa e fala assim: muito obrigado, meu amor,
pelas sementes que você me dá. Eu é que não estava sabendo semear. Mas agora nós vamos aprender a semear e nós vamos ficar ricos, em nome de Jesus, amém? Nós não vamos separar, não. O texto diz, no dia da angústia, não diz assim, se você tiver um dia de angústia. Diz que o dia da angústia vai chegar. Todos nós vamos ter dias de angústia, não vai ser um dia só da angústia. Vão ser dias de angústia. Mas no dia da angústia, clame. É isso que Deus quer da gente. Não é para você reclamar, é para você clamar. Sabe que esses 3 pedidos de Deus, eles falam muito a nós sobre o coração do próprio Deus. Um Deus de aliança. E aliança é uma costura, sabe? Aliança, até no contexto bíblico, quando a gente falava de aliança, a gente sempre falava de sangue. Quando a gente está falando de aliança, a gente está falando de sangue também. A gente está falando de uma marca profunda em nós. E sabe, gente, por que Deus se importa tanto com a aliança? Por que Deus se importa tanto com o coração e com a profundidade? Quando está falando de angústia, está falando da emoção mais profunda. A angústia é esse sentimento de aperto, que aperta a gente lá dentro. Como a prensa oprime, aperta a azeitona, sabe? Sabe o que a azeitona sente quando ela está na prensa? Essa pressão. A palavra angústia é essa palavra para prensa. Você se sente apertado. E sabe o que está acontecendo ali dentro? Quando você está sendo angustiado, quando você está sendo angustiada, você está sendo apertada para que aquilo que tem lá dentro, como a azeitona, quando ela é apertada, quando ela é angustiada, o que sai de dentro dela? Azeite. A questão é, no dia da angústia, o que sai de dentro de nós? Porque se você espremer um limão, o que vai sair de dentro do limão? A questão é, não dá para a angústia espremer a gente, que é um povo de aliança, e sair de lá divórcio. Não dá para a angústia espremer a gente e sair de lá insatisfação, murmuração, e sair de lá descontentamento. A angústia vai extrair de nós o que Deus está colocando lá em nós. Por isso que Ele faz essa conexão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, eu quero gratidão de vocês. Segundo, eu quero que vocês cumpram a aliança. Terceiro, eu quero que no dia do aperto, saia de dentro de você um clamor profundo. De alguém que sabe que tem um tesouro, mas que esse tesouro está dentro de um vaso de barro. E que a forma mais poderosa de revelar esse tesouro é o vaso quebrando. Às vezes o vaso quebra, não é para destruir a gente, é para revelar o tesouro que está lá dentro. Deus vai usar seu marido, sua esposa, para extrair o que tem lá dentro. E às vezes o que vai sair não é legal. Às vezes vai sair um monte de pecado de lá de dentro. Sabe o que eu descobri? Que a maior máquina reveladora de pecado da gente é o casamento. Revela o nosso egoísmo. Revela a nossa insatisfação. Revela para nós quão injustos nós conseguimos ser. Já aconteceu com vocês? Você no trabalho, no diálogo ali com o cliente, com o patrão, você mantém a serenidade. Você vai mantendo, você trata a pessoa bem, você trata o cliente bem, mas aí chega em casa, aí você solta assim, tudo que tem de pior em você. Aí você grita, aí você xinga. A nossa pior versão a gente revela onde, gente? Não é no trabalho, não é na igreja. A nossa pior versão é aquela que a gente revela quando a angústia chega. E aí a gente, quer saber?
O casamento é uma bênção, porque permite a gente encontrar o que tinha lá dentro. E permite que nesse momento, ao invés da gente fugir da aliança, ao invés da gente transferir responsabilidade, ao invés da gente culpar o outro, como Adão, como Eva, nós não somos daqueles que encontram culpado, porque sabem que a culpa é do pecado, que habita em mim. Somos aqueles que foram encontrados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que transformam a angústia em um clamor desesperado: Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe, gente, Deus está edificando para si uma igreja, sua noiva. Se a mensagem da aliança, do casamento, não for um memorial, não for um testemunho para nós, como é que a gente prega? A nossa bandeira é uma aliança. Nós somos o povo da aliança, amém? Por isso, eu queria orar com vocês hoje por algo especial. Queria que você se colocasse de pé, que você desse a mão para o seu marido, para a sua esposa. O Senhor comunicou ao meu coração que hoje Ele queria curar algumas pessoas. Hoje é uma noite de cura. E cura do quê? Todos nós carregamos feridas emocionais. E quem vai mais ser tocado ou tocar nessas feridas vão ser o cônjuge que está ali do nosso lado, tendo acesso à nossa nudez. As feridas mais íntimas, só o cônjuge tem acesso. Para expor, para doer, mas para curar também. Sabe que a cura, ou a cruz, que é a nossa cura, ela tem uma haste vertical, que é uma costura de Deus, costurando o céu até a terra, sabe? Eu entendo a cruz como essa agulha de Deus, costurando a nossa separação, o ser humano que estava distante, perdido em si mesmo, escravo do pecado, perdido nas suas doenças, nas suas feridas. O Senhor nos costurou por meio da cruz, e a cruz é essa haste vertical. Em Cristo, Ele estava nos costurando a Ele novamente, aleluia. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha chegado, não importa quão baixo você tenha ido, a cruz de Cristo é essa sutura do céu até a terra, até o lugar mais baixo da terra. Mas sabe que também tem uma cura, ou tem uma costura que é horizontal. E sabe quem Deus vai usar para nos curar? Olha aí para quem está do seu lado, fala: meu amor, você é minha cura. Tem ferida horizontal, que não é que você vai curar, é que você é a cura de Deus em mim. Se eu pular fora, se eu romper a aliança, eu fico com a ferida, o coração fechado e a ferida aberta. Mas com você, sabe o que acontece? Uma costura, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar por uma sutura, por um ponto. Sabe o que é um ponto? É você pegar uma parte que está ferida e costurar ou unir a outra parte ferida. Não dá para dar um ponto se uma parte estiver inteira e a outra estiver ferida. O único jeito de colar, o único jeito de unir é se os dois estiverem feridos. Quando você pega uma pele que está ferida, as duas bordas estão lesionadas. E o que o ponto faz? O ponto une. Não tem nenhuma mágica naquele fio. Não tem nenhum remédio naquele fio. É nylon. E depois de uma semana tira. Sabe qual é o poder do ponto? Unir as feridas. Sabe o que a cruz fez, gente?
Porque Isaías 53, verso 4, diz que pelas suas feridas nós somos curados. Porque a cruz estava unindo as feridas de um Deus que não tinha ferida, de um Deus inteiro, de um Deus completo, mas que por amor se entregou a nós, se ofereceu como uma ovelha muda para ser ferido com todo tipo de ferida. Sabe, não tem um tipo de ferida humana que Cristo não tenha passado, não tem um tipo de crise que a gente tenha que Cristo não tenha tido, não tem um tipo de lesão que a gente tenha, de dor, de doença. O homem de dores sabe o que é padecer. Ele foi ferido com cada uma das feridas, rejeitado, abandonado, traído, humilhado. A sua nudez foi exposta, a sua pureza, a sua inocência foi contaminada, revelada. Ele se fez maldito, amaldiçoado. Ele sofreu todo tipo de ferida que um ser humano é capaz de sofrer. Sabe para quê? Para que as suas feridas se unissem às nossas. E a cruz é o ponto que nos costura de novo a Ele. Não tem ferida que você tenha que Ele não possa curar. Não tem ferida que você tenha que Ele não possa costurar. Mas Ele, por sua graça, completa a sua obra, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma auxiliadora, porque enquanto está sozinho, não está completamente curado. Existem curas que só acontecem na comunhão, vertical e horizontal. Sabe, existem algumas curas que só vão ser possíveis quando as suas feridas se unirem à do seu marido ou da sua esposa. Quando você tiver coragem de expor: eu tenho essa ferida e eu não vou fugir de você, eu vou mostrar para você. Porque a nossa cura é quando a nossa ferida se encontra e a cruz nos une, e a gente é costurado. Sabe, a gente tem medo de mostrar a nossa ferida para o outro, e a gente quebra a aliança, a gente rompe a aliança, porque a nossa ferida está sendo revelada. Aí o outro começa a ver que eu tenho esse problema aqui, e aí a gente sente medo, a gente se sente ameaçado, amedrontado, e vai cada um para um canto, porque você está descobrindo o meu lado ruim. Mas sabe que é só quando as bordas se unem, é só quando as feridas se encontram, e a cruz costura, que a gente é plenamente curado. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos curar. Não sei se você crê nisso, mas o Senhor vai curar algumas pessoas aqui hoje. Sabe que o corpo de Jesus na cruz, havia uma promessa, inclusive evidenciada em um salmo, diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ou seja, ele não perderia a sua unidade. Ele sofreria todo tipo de lesão, mas ele não ia perder a unidade, não ia ter nenhuma fratura. Deixa eu dizer uma coisa para você: pode ter todo tipo de lesão na sua família, mas ela não vai quebrar, amém? Não vai cada um para um canto, amém? Mas aí sabe o que acontece? Os soldados romanos, quando eles estão testificando da morte de Jesus, eles quebram o osso de um condenado, o crucificado da direita, o crucificado da esquerda. Eles quebram o osso, mas quando eles chegam em Jesus, eles não quebram o osso de Jesus. Jesus já havia expirado. Eles pegam uma lança e eles traspassam o lado de Jesus, e aquela lança perfura. Os historiadores acreditam que ela perfurava o lado direito, e ela ia até o coração. Por isso que sai sangue e água, sangue e o líquido pericárdico, provavelmente, que envolve o coração. E por que os ossos de Jesus não foram quebrados, mas o coração foi ferido? Sabe por quê, gente? Porque aquela lança estava mostrando o que Cristo estava fazendo ali, abrindo o coração de Jesus para que a gente pudesse ser costurado a Ele. E agora a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Sabe, tem um monte de feridas dentro da gente que a gente nem sabe que tem. Algumas a gente vai descobrindo assim, no primeiro ano de casamento, outras no segundo, outras no terceiro, outras no quarto.
Enquanto a gente está aqui, tem ferida para a gente descobrir, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la até aquele dia. Enquanto não chegou aquele dia, tem ferida para tratar. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para tratar algumas delas. Tem algumas pessoas que chegaram aqui hoje com um profundo sentimento de vazio no coração, de infelicidade, de descontentamento. E o Senhor vai curar essa ferida hoje em nome de Jesus. Sentimento de inferioridade, deixa eu dizer uma coisa para você, sentimento de inferioridade é insatisfação. É não conseguir se olhar com os olhos de Cristo. Se ver inferior é uma ferida. Você achar que a família do outro é melhor do que a sua, que o outro tem mais valor do que você, é uma ferida. Hoje o Senhor veio fechar feridas aqui. Fechar feridas e abrir corações. Algumas pessoas chegaram aqui carregadas de marcas do seu passado, de traumas, de abandono, de rejeição, de traição, de ofensas, de desvalor, de abusos. E isso tudo está jorrando ali como pus dentro do casamento, e isso está afetando você, está afetando sua família, está afetando as pessoas próximas, está afetando tudo. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te curar. Eu creio num Jesus que ressuscita mortos. E não tem um pedaço da gente que Ele não possa ressuscitar. Sabe, tem gente que está dizendo assim, depois que aconteceu aquele episódio, eu nunca mais fui o mesmo. Parece que uma parte de mim morreu naquele dia. Hoje o Senhor vai ressuscitar partes da gente que estavam mortas, amém? Você crê nisso? Tem cura que só acontece quando a gente está assim, de mão dada, abraçado, coração com coração, porque foi isso que Cristo fez, colocou o coração no nosso e nos uniu a Ele, e hoje o Senhor vai costurar algumas partes de nós assim, coração com coração. Algumas curas vão começar hoje, mas vão perdurar alguns dias, algumas semanas. Vocês vão ter que ter conversas uns com os outros, ou um com o outro, difíceis, porque as feridas que não são expostas não são tratadas. Aquilo que você esconde nunca melhora. Não tem uma doença que quando você esconde, ela melhora. Não tem nenhuma ferida que você esconda ela e ela vai melhorando com o tempo, não. Para tratar tem que mostrar. E hoje Deus vai mostrar algumas feridas para a gente. Mas não é para envergonhar a gente não, é para tratar a gente. Vai começar um mover do Senhor em nossos corações e a gente vai começar a ter acesso e revelação de coisas que o Senhor está fazendo. Sabe, tem algumas doenças do nosso coração que Ele quer curar agora, algumas outras Ele está começando um processo de cura agora. Você crê nisso? Algumas pessoas estão clamando no coração assim, eu preciso sair daqui hoje curado, eu sei que eu tenho feridas e eu não quero sair daqui sem receber essa cura. Se você é uma dessas pessoas, eu quero convidar você a levantar sua mão, e se você tiver coragem, se você quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos por você. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma ferida que já durava 12 anos, mas Jesus estava naquele lugar, e ela não podia ir embora, ela nem devia estar lá, pela lei ela não podia estar lá, mas ela não perde a oportunidade de fazer a ferida dela encostar em Jesus. Jesus está passando aqui hoje, você não pode perder a oportunidade de deixar Ele tocar em você. A virtude é o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Se você está pulsando isso dentro do seu coração, não perde essa oportunidade, vem aqui, o Senhor pode fazer algo que 30 anos de terapia e de medicamento não conseguiriam fazer. E eu não estou descredibilizando nada disso, pelo contrário. Faça tudo que está ao seu alcance, tire a pedra e o Senhor ressuscita. Mas o Senhor vai curar algumas feridas muito profundas aqui hoje, amém? Se você quiser, vem aqui, vem aqui. Não desperdice a oportunidade, o Senhor está fazendo algo nessa noite. Foi o Senhor quem nos trouxe a esse lugar. Ele marcou esse encontro. O Senhor testifica ao meu coração. Existem algumas vidas que serão profundamente transformadas a partir de hoje. Você que
Você que sua esposa ou seu marido está vindo à frente, venha junto. As curas serão a partir do casamento hoje. Hoje o Senhor vai curar feridas que são feridas que só o casamento pode costurar. Ah, papai, sopra do teu vento sobre este lugar, como sopraste sobre aquele vale de ossos secos. Sopra sobre essa casa, sopra dos 4 cantos da terra. Ah, assim como o Senhor visitou aquela ferida de 12 anos, estancou aquela ferida naquele dia, chamou aquela mulher, parou um cortejo, parou uma ressurreição por causa de uma mulher rejeitada, e o Senhor a chamou de filha, e disse: a sua fé te salvou, eu curo você completamente. Hoje o poder da cruz, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está ressuscitando pedaços que haviam morrido há muito tempo. Ele está restaurando a inocência, a pureza, Ele está restaurando a confiança, Ele está restaurando a autoestima, Ele está restaurando a fidelidade. O Senhor está devolvendo partes que haviam sido arrancadas há muito tempo. Não há nada que tenha sido perdido que aquele que nos achou não possa restaurar. Há um batismo de cura está sendo liberado sobre nós aqui. Famílias estão sendo curadas. Gerações e gerações de fracassos familiares estão sendo interrompidos pelo poder do sangue de Jesus. Não vai repetir, vai redimir aquilo que aconteceu com familiares, com pais, com avós, com tataravós. Para agora, porque você é um herdeiro de Cristo Jesus. A sua herança é Cristo Jesus, a sua aliança é a aliança de Cristo Jesus. Seja curado agora, seja curado agora em nome de Jesus. Receba cura no seu coração, receba cura para suas emoções, receba cura no seu espírito em nome de Jesus.